Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, à matemática aplicada, agora com o conteúdo, de fatoração. Então, o que que é o termo fatorar, Fatorar um número significa o quê? Escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais números, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a fatoração tem alguns casos de fatoração, alguns tipos de fatoração que a gente precisa conhecer para poder aplicar, em polinômios, Então, o primeiro caso de fatoração, pessoal, a gente tem o que? A evidenciação, que é também chamado de fator comum. Então, quando acontece isso, Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. Então, o que que significa? Então, eu tenho um polinômio, E eu tenho o quê? Um fator comum, Aquilo que está se repetindo, e a gente precisa colocá-lo ele em evidência, Para a gente sair aí de um caso, de uma indeterminação, a gente conseguir resolver, terminar a resolução da nossa expressão. Então, um fator comum, um exemplo, então vamos efetuar essa multiplicação aqui. Certo? Então, fazendo a distributiva, do 3x, que está multiplicando todo esse termo entre parênteses, então a gente vai ter o que, 3x vezes y, eu vou ter o que? 3xy, certo? 3x vezes 3z vai dar o que? 9yz, xz, mais, 3x vezes 2, eu vou ter o que? Mais 6x. Tranquilo? Então a gente multiplicou. Agora a gente quer saber o que, Como aplicar esse caso de fatoração de fator comum aí. Então a gente fatorando aí o 3xy mais 9xz mais 6x, colocando o termo comum. Quem que é o termo comum aí, pessoal? O termo comum aos três termos em evidência, ou seja, então para mim colocar um termo em comum, eu tenho que quem que é o termo comum entre 3xy, 9xz e 6x? Quem que é o meu termo comum? Um deles é quem é o x, O termo comum é o que está se repetindo. Tranquilo? E também para a gente saber, quem que é o termo que a gente pode colocar em evidência também junto com o x, basta fazer a divisão, da parte numérica, de todos os meus termos, Então, vamos supor o seguinte, 3x, Então, vamos colocar quem em evidência? 3x, se eu dividir, 9 também é divisível por 3, e 6 também é divisível por 3. Então, você precisa, a primeira coisa, é fazer o quê? A divisão, essa decomposição dele, Você descobrir aí quem que é o termo comum, certo? Então, esse caso de fatoração, o método evidenciação, a gente tem que ver o que é os fatores comuns, o que está se repetindo, na minha expressão, polinomial aí, no meu polinômio, certo? Então, eu preciso saber o que, Eu preciso achar o meu divisor que seja comum nos meus três termos, certo? Então, o 3, eu posso dividir por o 3 eu posso dividir por 3, o 9 também posso dividir por 3 e o 6 também posso dividir por 3. Então, o meu fator comum divisor aqui de decomposição é o 3, certo? Então é o 3, mas quem que é um outro fator que está se repetindo, É o x, exatamente isso. Então a gente coloca em evidência quem, o nosso fator comum. O nosso fator comum é 3x, certo? 3x, Então fazendo o que? Colocando 3x em evidência, então 3x vezes quem? Y, mais, Então, se aqui é divisível também por 3, 9 dividido por 3 vai dar o que? 3x também, certo? Vezes quem, 9 dividido por 3, vai dar 3, então vai ver vezes quem? Vezes 3z, mais, então 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes quem? 3x, certo? Então fazendo o que agora, Colocando no meu 3x, não é o termo comum, 3x é comum aqui, aqui e aqui, então eu vou colocar ele em evidenciação. Então ele vai fazer a multiplicação,
do termo aqui, que vai no segundo termo entre parênteses aqui. Então eu tenho 3x, não, 3x eu coloco em evidência, né, multiplicando quem? Né, o restante, então eu evidencio aquele que está repetindo, né, o meu 3x, coloco ele entre parênteses, multiplicando quem? O restante. Quem que é o meu restante? Y, né, mais 3z e mais 2. Então esse é um caso, né, um exemplo de fatoração aí, né, por evidenciação. Então aqui um exercício de evidenciação, pessoal, vocês precisam, primeira coisa, lembra que eu falei, né, vocês precisam ver o 6 e o 8 é divisível por quem? Ah, dá para dividir por 2, certo? Aqui vai dar 3, aqui vai dar por 2 também, né? Que vai dar 4, certo? Então, lembrando também, né, quando a gente tem o que, né, x elevado ao cubo e x ao quadrado, sempre quando a gente for fazer uma evidenciação que apresente, né, esses expoentes, né, esses graus de expoentes diferentes, a gente vai pegar sempre o menor expoente, né? Então, o menor expoente de x ao cubo e x ao quadrado vai ser x ao quadrado, certo? Então, vamos lá fazer isso daí. Então, para melhorar isso daí, eu preciso ver quem que é o, né, o decompositor meu. Então, é o 2. Então, o 2 vai ser o quê? 2 vai multiplicar quem? Né? 3, 2 é 3x ao cubo, certo? Mais, né? Aqui vai ser quem? 4 vezes quem? X ao quadrado. Tranquilo? Então, mais acabou? Não é basicamente isso daí. Então, isso daqui é uma forma de reescrever, né, a nossa expressão. Mas quando a gente quer aplicar, né, o caso de fatoração de evidenciação, então, automaticamente a gente já analisa aqui quem que são os meus termos semelhantes. Meu termo semelhante é x, né? Então eu tenho x ao quadrado e x ao cubo. E quem que é o decompositor de 6 e 8? A gente dividiu aí por 2, certo? Então ele é divisível por 2, então eu coloco 2 o quê? 2 em evidência, certo? E quem mais em evidência? Quem é o próximo termo que está em comum, né? Esse fator comum que está entre essa soma aí de polinômio. Então, sempre eu pego o quê? Se eu tenho x, né, se repetindo, eu sempre pego, né, o que tem menor grau, certo? Com expoente menor. Então eu vou colocar quem aqui fora, né? 2x ao quadrado. Se eu fiz 2x ao quadrado, certo? Vou fazer o quê? 6x ao cubo dividido por x, 2x ao quadrado, eu vou ter o quê? Né? 3x, certo? Mais, agora eu tenho 8x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, eu vou ter o quê? 4, certo? Então isso é o que? Isso é deixar, né, um caso de fatoração por evidenciação. Então se a gente fazer novamente, né, a distributiva aqui, a gente vai voltar novamente ali na nossa expressão inicial. Né? Então eu tenho o que? 2x ao quadrado vezes 3x, eu vou ter o que? 6x ao cubo, certo? Isso mais quem, né? 2x ao quadrado vezes 4, vou ter 8x ao quadrado. Então a gente voltou aqui nessa situação aqui. Então, o método de evidenciação, né, o fator comum, né, um caso de fatoração é basicamente isso daí. Certo? Então eu coloquei alguns resultados, né? Vou fazer mais um exemplo para vocês aí, né? Só para vocês conseguirem interpretar o que é esse método de fatoração aí por evidenciação, né? O fator comum. Então aqui tranquilo, né? A gente fez a A. Agora a B, né? Como a gente vai verificar quem que é o meu fator comum, quem que é o meu fator, né, de decomposição deles? O que está a se repetir? Opa, x está se repetindo, tranquilo, então eu tenho um termo,
né, em comum. Só que o 14 a gente pode fazer o que? A gente pode dividir ele por 7, né? E o 21 também dividir ele por 7, certo? Então, se eu posso dividir os dois pelo 7, então o meu fator comum, quem que é o meu fator comum? Se a minha divisão do primeiro termo é por 7 e o meu segundo termo também é por 7, então eu tenho um fator de decomposição que é o que? De 7. E quem que é um outro termo em comum, né? Esse fator comum está se repetindo na minha expressão. Opa, exatamente isso, é o x. Então eu coloco fora do parênteses o 7x. Abro, né, o meu parênteses, fazendo o quê? Agora eu faço 14 dividido por 7, vai dar 2. 2 o quê? Né? 2. 2 o y, certo? Então eu tenho 14xy dividido por quem? Por 7x. O x a gente elimina, 14 dividido por 7, né, vai dar 2 o quê? 2y. Tranquilo? 2y menos, eu tenho 21xz. 21xz dividido aí por 7x, corto o x com x, né? 21 dividido por 7 vai dar o quê? 3 e o z aqui. Então vai dar 3z. Então isso menos 3z. Certo? Para tirar a prova real, se realmente, né, a minha fatoração, esse caso de fatoração por fator comum está correto, é só fazer novamente aí a distributiva aí que você vai chegar no termo novamente. Então, para que serve essa fatoração, né? Ela é extremamente importante para nos auxiliar, né, a resolução, a, a terminar a resolução onde que se encontra, né, uma indeterminação, uma dificuldade, né, em interpretação, de a gente conseguir sair daquele, né, daquela expressão dada. Então, a fatoração justamente é dada pelo fato de nos ajudar muito. Então, a gente aqui, vamos supor que a gente tivesse um termo dividido aqui por 2y menos 3z, então a gente poderia cortar, a gente ficaria somente com 7x. Então, mais para frente no decorrer aí, vocês vão ver que é super importante isso daí. Certo? Então, voltando novamente, né? Primeira coisa, pessoal, a gente precisa observar quem que é o fator comum na minha expressão, né? Na minha expressão polinomial aí. Certo? Eu tenho 6x ao cubo mais 8x ao quadrado. Lembrando, né, que toda vez que eu preciso achar quem que é o meu fator comum, né, eu tenho que evidenciar ele daí, ele daí. O que é evidenciação? É você colocar o termo fora do parênteses, fazendo a multiplicação dos devidos termos. Então, um fator comum de 6x ao cubo mais 8x ao quadrado, a gente sempre sabe que a gente tem um fator comum que é o x. E sempre a gente vai pegar, né, o x, né, a variável que tem o que? O menor expoente, certo? E eu preciso achar quem que é o meu decompositor comum. 6 eu posso dividir por quanto? Eu preciso dividir o 6 pelo número e também o 8 pelo mesmo número para conseguir ter o quê? Um fator de decomposição comum. Então, por 2 aqui, eu sei que 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? E 2 aqui, né, dividido por 2, aqui vai dar 4, certo? Então, meu fator comum de decomposição é o quê? 2, certo? Que ele está se repetindo, estou conseguindo fazer a decomposição dos dois lados. E quem que é o meu outro fator comum? O x, né? Mas é o quê? É o x ao cubo ou o x ao quadrado? É sempre o menor valor, então é o x ao quadrado, certo? Ele eu coloco em evidência, então eu tiro ele fora de parênteses. 6x ao cubo dividido por 2x quadrado, né? Isso vai dar 3x, certo? Mais 8x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, eu vou ter 4. Então é basicamente isso, pessoal. Então eu vou finalizar por aqui, para não ficar muito extenso para vocês, mas retornarei para a gente fazer os demais exercícios, para a gente aprender realmente, né, os tipos dos casos de fatoração. Então um grande abraço aí, até o próximo vídeo.